Você já teve aquele momento surpreendente em que uma passagem bíblica que leu dezenas de vezes, de repente se iluminou com um significado completamente novo? Ou aquela compreensão repentina durante a oração que trouxe clareza a uma situação confusa? Ou talvez um pensamento que veio do nada e providenciou exatamente a sabedoria que você precisava em um momento crítico? De onde vêm esses insights transformadores? Como explicar essa renovação da mente que gradualmente muda nossa forma de pensar, nossa perspectiva e nossas prioridades? Muitos cristãos reconhecem esses momentos de compreensão espiritual, mas poucos compreendem plenamente o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha para transformar nossa mente. Tentamos renovar nossa mente através de puro esforço humano, mais estudo, mais memorização, mais técnicas. E embora essas disciplinas sejam importantes, algo mais profundo e sobrenatural está acontecendo quando o Espírito Santo assume o papel de nosso Mestre Divino. Hoje, no Vida Devocional Diária, vamos explorar o papel transformador do Espírito Santo como nosso professor interior, iluminando nossa compreensão e renovando nossa mente. Não estamos falando apenas de acumular mais conhecimento teológico, mas de uma transformação fundamental no modo como pensamos, percebemos e processamos a realidade. Ao final desta mensagem, você entenderá como cooperar com o Espírito Santo em sua obra de renovação da sua mente, abrindo-se para uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma sabedoria divina que transcende o intelecto humano. A base bíblica para compreendermos o papel do Espírito Santo como nosso Mestre Divino encontra-se nas palavras de Jesus em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esta promessa revela que o Espírito Santo não é apenas um poder impessoal, mas um Mestre Divino que ensina e traz à memória as verdades de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12, Paulo aprofunda nossa compreensão. Deus as revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Este texto revela que o Espírito Santo tem acesso às profundezas de Deus e nos concede entendimento que transcende a capacidade humana natural. A transformação da mente é abordada diretamente em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega para transformem-se é metamorfo, de onde vem nossa palavra metamorfose, indicando uma mudança completa, como uma lagarta se transformando em borboleta. Esta transformação profunda acontece através da renovação da mente, um processo no qual o Espírito Santo desempenha um papel central. Em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, Paulo ora pelos crentes. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Este espírito de sabedoria e revelação refere-se ao Espírito Santo, que ilumina os olhos do coração, nossa percepção e compreensão espiritual. Em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo descreve o resultado desta obra transformadora. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Observem que esta transformação é progressiva, com glória cada vez maior, e é atribuída diretamente ao Espírito Santo. Como podemos então cooperar ativamente com o Espírito Santo em sua obra de ensino e transformação da nossa mente? Existem 5 práticas bíblicas que nos posicionam para receber a iluminação e renovação que só o Espírito Santo pode proporcionar. Primeiro, reconheça sua dependência absoluta do Espírito Santo para o verdadeiro entendimento espiritual. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo explica: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O entendimento espiritual genuíno não é meramente o resultado de inteligência humana, educação teológica ou esforço mental. É um dom do Espírito Santo. Isto não significa abandonar o estudo diligente, mas abordá-lo com humildade, reconhecendo que, sem a iluminação do Espírito Santo, mesmo o mais brilhante teólogo não pode apreender as verdades mais profundas de Deus. Antes de abrir as Escrituras ou enfrentar questões importantes, pause para conscientemente reconhecer sua dependência do Espírito Santo como seu mestre, pedindo que ele guie seu entendimento. Segundo, crie espaço para ouvir através do silêncio e da meditação contemplativa. No Salmo 46, versículo 10, Deus nos convida: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Em nossa cultura barulhenta e distraída, raramente criamos o silêncio necessário para ouvir a voz suave do Espírito Santo. A verdadeira meditação bíblica não é esvaziar a mente, mas enchê-la com a palavra de Deus e então criar espaço para o Espírito Santo iluminar essa palavra. Depois de ler uma passagem das Escrituras, permaneça em silêncio, permitindo que o Espírito Santo traga entendimento. Faça perguntas como: o que esta passagem revela sobre Deus? O que ela revela sobre mim? Como ela se aplica à minha vida atual? E então espere em silêncio, permitindo que o Espírito Santo guie seus pensamentos. Esta prática de silêncio receptivo cria o ambiente interior em que a voz do Espírito pode ser discernida mais claramente. Terceiro, submeta seus pensamentos à autoridade das Escrituras. Em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo fala de levar cativo todo o pensamento, tornando-o obediente a Cristo. O Espírito Santo nunca contradirá a palavra que ele mesmo inspirou. Uma mente renovada pelo Espírito alinha-se consistentemente com as verdades bíblicas. Quando pensamentos, impressões ou insights vêm à sua mente, avalie-os à luz das Escrituras. Pergunte-se: este pensamento está alinhado com o caráter e os princípios de Deus revelados na Bíblia? Se um pensamento contradiz a clara instrução bíblica, não importa quão inspirador possa parecer, não é do Espírito Santo. Esta prática de submeter constantemente seus pensamentos à autoridade das Escrituras cria uma estrutura dentro da qual o Espírito Santo pode seguramente guiar sua mente. Quarto, pratique a obediência às verdades já reveladas. Em João, capítulo 7, versículo 17, Jesus ensina: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Este princípio revolucionário sugere que a obediência precede a compreensão. Quando aplicamos fielmente as verdades que já compreendemos, o Espírito Santo nos concede maior iluminação. Este é um ciclo positivo. Obediência leva a maior compreensão, que, por sua vez, possibilita maior obediência. Muitos crentes se frustram com a falta de discernimento espiritual, enquanto ignoram consistentemente as verdades que já conhecem. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com a luz que já recebi? A obediência prática à verdade já conhecida prepara o terreno para que o Espírito Santo revele verdades mais profundas. Quinto, cultive uma comunidade de aprendizagem espiritual.
Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, lemos que o ferro afia o ferro. Do mesmo modo, uma pessoa afia a outra. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, Paulo detalha como os dons do Espírito, incluindo sabedoria e conhecimento, são distribuídos entre o corpo de Cristo para benefício mútuo. O Espírito Santo frequentemente usa outros crentes para trazer entendimento e renovação à nossa mente. Envolva-se em grupos de estudo bíblico, mentoria espiritual e conversas profundas com cristãos maduros. Quando outros compartilham suas percepções espirituais, pratique o discernimento, testando tudo contra as Escrituras, mas mantenha-se aberto para as maneiras como o Espírito pode usar os pensamentos de outros para expandir e corrigir os seus. A humildade para aprender com o corpo de Cristo cria múltiplos canais, através dos quais o Espírito Santo pode transformar sua mente. Um dos exemplos mais notáveis na Bíblia de como o Espírito Santo ilumina e transforma a mente encontra-se na história dos discípulos no caminho para Emaús, em Lucas, capítulo 24. Estes dois seguidores de Jesus caminhavam cabisbaixos após a crucificação, suas esperanças destruídas, incapazes de compreender como o Messias que eles esperavam poderia ter sido executado. Quando Jesus ressuscitado se juntou a eles, embora seus olhos estivessem impedidos de reconhecê-lo, ele perguntou sobre sua conversa. Eles expressaram seu desapontamento. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel. Suas mentes estavam presas a uma compreensão limitada e equivocada do plano de Deus. O que Jesus fez a seguir é revelador. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus não revelou simplesmente sua identidade. Ele transformou sua compreensão das Escrituras. O resultado foi extraordinário. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Este coração queimando representa o momento em que o Espírito Santo ilumina nossa mente com compreensão divina. Estes discípulos conheciam as mesmas Escrituras antes. Provavelmente haviam ouvido as mesmas passagens muitas vezes. Mas agora, o Espírito estava revelando seu significado mais profundo, transformando completamente sua compreensão. Mais tarde, após Jesus revelar-se e desaparecer, Lucas relata em versículo 45: Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Esta frase, abriu o entendimento, descreve precisamente a obra do Espírito Santo, não apenas comunicando informação, mas abrindo a capacidade da mente para compreender verdades espirituais. O resultado desta transformação mental foi dramático. Os mesmos discípulos que estavam desanimados e confusos foram completamente renovados em sua compreensão e perspectiva. Retornaram imediatamente a Jerusalém, com alegria e propósito renovados. Suas circunstâncias externas não haviam mudado, mas a renovação de suas mentes pelo Espírito transformou completamente como eles viam a situação. Esta história ilustra perfeitamente como o Espírito Santo trabalha em nossas mentes, não simplesmente adicionando mais informações, mas transformando nossa compreensão, revelando a verdade mais profunda nas Escrituras que já conhecemos e mudando nossa perspectiva para alinhar-se com a realidade divina. É este mesmo ministério de iluminação e transformação que o Espírito Santo deseja realizar em sua mente hoje. Agora, vamos entrar em um momento sagrado de oração, onde abriremos nossas mentes e corações para a obra transformadora do Espírito Santo, convidando-o a renovar nossa compreensão e transformar nossa forma de pensar. Pai Celestial, nos aproximamos do Teu trono de graça com mentes abertas e corações receptivos. Reconhecemos que, sem o Teu Espírito, não podemos verdadeiramente compreender Tuas verdades mais profundas ou pensar de acordo com Teus pensamentos. Louvamos-Te por nos dar o Espírito Santo como nosso Mestre Divino, aquele que sonda as profundezas de Deus e nos revela
tua sabedoria. Espírito Santo, convidamos-te a assumir teu papel como nosso mestre interior, como Jesus prometeu em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Guia-nos agora para toda essa verdade, não apenas conhecimento intelectual, mas verdade que penetra profundamente em nosso ser e transforma quem somos. Em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, Paulo orou: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Fazemos esta oração nossa agora. Ilumina os olhos do nosso coração para vermos como tu vês, pensarmos como tu pensas e compreendermos conforme tua perspectiva divina. No poder do nome de Jesus, repreendemos todo espírito de confusão, engano ou cegueira espiritual que tem nublado nossa compreensão das verdades divinas. Repreendemos os padrões de pensamento mundanos que se infiltraram em nossas mentes. Repreendemos as fortalezas mentais, suposições falsas, preconceitos culturais e distorções da verdade, que têm impedido a plena renovação da nossa mente. Declaramos liberdade para pensar com clareza, discernir com precisão e compreender com profundidade. Espírito Santo, é teu ministério trazer à memória as palavras de Jesus. Neste momento, ativa em nossas mentes as verdades das Escrituras que temos lido e estudado. Transforma essas palavras de conhecimento intelectual para revelação viva, que tua palavra se torne viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgando os pensamentos e intenções do coração. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, tua palavra nos instrui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Invocamos esta promessa agora. Transforma nossas mentes para que deixemos de pensar de acordo com os valores, prioridades e perspectivas deste mundo caído. Renova nossa mente para pensar de acordo com o reino de Deus, vendo todas as coisas através das lentes da eternidade. Para aqueles de nós que têm lutado com padrões de pensamento negativos, ansiedade crônica, autocrítica implacável, dúvidas corrosivas ou pensamentos de derrota, declaramos que estas fortalezas estão sendo demolidas agora pelo poder renovador do Espírito Santo. Como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levamos cativo todo pensamento, tornando-o obediente a Cristo. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer pensamentos que não estão alinhados com a verdade e a substituí-los com a verdade das Escrituras. Para aqueles de nós que têm lutado para compreender as Escrituras, que lemos as palavras, mas não percebemos seu significado mais profundo, oramos como o salmista. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Espírito Santo, ilumina as páginas da Bíblia para nós, que ela deixe de ser apenas um livro histórico ou um manual de regras, e se torne uma revelação viva do coração e da mente de Deus, falando diretamente às nossas vidas e circunstâncias. Recebemos agora, pela fé, uma nova capacidade para discernir a voz do Espírito Santo em nossas mentes. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ativa em nós uma sensibilidade espiritual aguçada para reconhecer teus pensamentos entre os muitos que passam por nossas mentes diariamente. Dá-nos discernimento para distinguir entre nossas próprias ideias, sugestões do inimigo e a orientação genuína do teu Espírito. Espírito Santo transforma a maneira como processamos e interpretamos os eventos da nossa vida. Quando enfrentamos desafios, dá-nos tua perspectiva. Quando somos tentados a reagir com amargura, raiva
ou autopiedade, renova nossa mente para responder com fé, amor e gratidão, que possamos verdadeiramente ter a mente de Cristo, vendo todas as circunstâncias através da lente do teu propósito eterno. Para aqueles de nós que trabalham em campos que exigem criatividade, sabedoria ou soluções para problemas complexos, clamamos pela promessa de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Espírito Santo, concede-nos insights divinos, soluções criativas e sabedoria que transcende a capacidade humana natural. Comprometemo-nos a criar espaço em nossas vidas para ouvir Tua voz através do silêncio regular e da meditação nas Escrituras. Comprometemo-nos a obedecer às verdades que já nos revelaste, sabendo que a obediência abre a porta para maior compreensão. Comprometemo-nos a submeter cada pensamento à autoridade das Escrituras, testando todas as impressões e ideias pela palavra que não falha. Pai Celestial, agradecemos porque Tu não nos deixaste com mentes naturais limitadas, mas nos deste o Espírito de verdade para guiar-nos a toda a verdade. Que sejamos constantemente transformados pela renovação das nossas mentes, até que verdadeiramente pensemos Teus pensamentos após Ti, vejamos todas as coisas da Tua perspectiva divina e manifestemos a mente de Cristo em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. À medida que você busca cooperar com o Espírito Santo na renovação da sua mente, encontre encorajamento nas palavras de Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Note a conexão direta entre a oração, a paz sobrenatural de Deus guardando nossa mente, e a disciplina de focar nossos pensamentos em coisas que refletem o caráter de Deus. A renovação da mente envolve tanto a obra sobrenatural do Espírito quanto nossa cooperação ativa. Permita-se ser inspirado pelo testemunho de Davi no Salmo 119, versículo 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nas tuas ordenanças. E no versículo 130, a explicação das tuas palavras ilumina, dá discernimento aos inexperientes. Moshe, quando permitimos que o Espírito Santo ilumine as Escrituras para nós, recebemos um discernimento que transcende a educação humana e a sabedoria convencional. Não precisamos de credenciais acadêmicas impressionantes para sermos profundamente instruídos pelo Espírito de Deus, apenas um coração humilde e receptivo à sua orientação. Lembre-se também da maravilhosa promessa em Isaías, capítulo 5, versículo 4. Naquele dia, o rebento do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião, os remanescentes em Jerusalém, serão chamados santos, todos os inscritos entre os vivos em Jerusalém. O Senhor lavará a impureza das mulheres de Sião, limpará de Jerusalém as manchas de sangue, com um espírito de justiça e com um espírito de fogo. Isto sugere que a obra do Espírito em renovar nossas mentes não é apenas para nosso benefício individual, mas tem como objetivo final equipar-nos para viver vidas santas que refletem a glória de Deus neste mundo. Uma mente renovada produz uma vida transformada que impacta o mundo ao nosso redor. Hoje exploramos 5 práticas que nos posicionam para a obra transformadora do Espírito Santo em nossas mentes. Reconhecer nossa dependência do Espírito para o verdadeiro entendimento.
criar espaço para ouvir através do silêncio e da meditação, submeter nossos pensamentos à autoridade das Escrituras, praticar a obediência às verdades já reveladas e cultivar uma comunidade de aprendizagem espiritual. Estas práticas não são técnicas para manipular Deus, mas disciplinas que nos abrem para o trabalho que o Espírito já deseja realizar em nós. Como tem sido sua experiência com a obra ensinadora do Espírito Santo? Já teve momentos em que uma passagem bíblica familiar, de repente, ganhou novo significado? Ou quando um insight espiritual surgiu precisamente no momento em que você precisava de sabedoria? Compartilhe nos comentários escrevendo Mente Renovada pelo Espírito e conte-nos sobre uma revelação ou transformação que o Espírito Santo trouxe para seu pensamento. Seu testemunho pode ser exatamente o encorajamento que outro irmão ou irmã precisa para buscar uma renovação mais profunda da mente pelo Espírito. Não perca nosso próximo episódio da série Espírito Santo, Como Sentir a Presença de Deus, onde exploraremos como discernir se uma mensagem vem do Espírito Santo ou da sua mente. Uma revelação sobre como desenvolver discernimento espiritual aguçado para reconhecer a autêntica orientação do Espírito Santo em meio a outras vozes que competem pela nossa atenção. Se este conteúdo tem abençoado sua vida, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber diariamente estas mensagens que fortalecem sua caminhada com Deus. Compartilhe também este vídeo com amigos e familiares que desejam experimentar uma transformação mais profunda da mente pelo Espírito Santo. Juntos, podemos crescer como uma comunidade de crentes cuja forma de pensar é cada vez mais alinhada com a mente de Cristo.